Então, boa noite, gente. Da última vez que eu vim aqui, puxa vida, eu acho que não tinha nem metade dos que estão hoje aqui. É uma alegria, então, ver essa casa com tanto rosto novo. Bom, eu já formei em teologia e aqui em São João em filosofia, e hoje eu estudo medicina em Barbacena. A gente tem alguma coisa lá, algum ministério com jovens da medicina e de uma igreja batista lá. Bom, então é isso. Hoje, antes de começar, eu só vou fazer mais uma oração. Oremos então. Senhor Deus, eu te louvo, Pai, por Cristo Jesus, que nos dá acesso livre à sua presença hoje. Eu peço que esse acesso possa ser real e que o teu Espírito também nos auxilie a entender as suas verdades tão profundas, magníficas e gloriosas. Nós agradecemos por tudo e te oramos no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é Viva a Ressurreição, que na verdade é um título de um dos livros do Eugene Peterson, é esse da mensagem. E que na verdade ele tirou de uma poesia de um cara que chama Wendell Berry, que é uma indicação até para quem gosta de ler alguma coisa em inglês. É um autor que trabalha com a ideia de agricultura e cristianismo. Ele faz uma crítica fortíssima a fast foods e tal, usando a ressurreição. Eu acho muito bacana o que ele escreve. Bom, mas a gente tem esse tema porque eu creio que ressurreição é o centro da fé cristã. E se alguém professa ser cristão, ele precisa lidar com esse tema, não tem como. E a maneira como ele vai ser abordado aqui é a ressurreição da perspectiva ortodoxa. É uma ressurreição histórica. Porque a gente tem várias maneiras de ver. Uma muito comum é uma perspectiva sobre Cristo que divide o Cristo histórico do Cristo da fé. O Cristo histórico foi uma personagem real e tal, mas o Cristo da fé é o que inspira todo aquele mito que a gente encontra no Novo Testamento, de morte, ressurreição e tal. Mas a fé ortodoxa, ela propõe que a ressurreição de Cristo foi uma coisa histórica e aconteceu no mundo. E se ela aconteceu no mundo, tudo é rock and roll. Foi isso que uma vez um inglês disse: olha, se a ressurreição aconteceu de fato, o mundo está de pernas para cima. E de fato está. Mas para seguir essa perspectiva, a gente precisa de algum método. E eu vou falar brevemente do método agora. Depois a gente vai falar sobre a teologia da ressurreição e depois alguma coisa sobre a ressurreição na prática. É claro que, se o Lisardo permitir, mais vezes eu gostaria de vir e abordar esse tema, porque é um tema que eu estou tratando constantemente, porque na medicina a gente lida com ressurreição, pelo menos tenta trazer vida aonde a morte está querendo reinar. Bem, mas primeiro o método. A ressurreição é uma coisa histórica, e como sendo histórica, a gente precisa abrir a fé cristã, a Bíblia, os nossos textos, para uma pesquisa histórica. Tem um teólogo uma vez disse que a igreja não pode cair na tentação de Pedro, quando ele disse: olha, Senhor, eu não vou te deixar ir para a cruz, eu não vou te deixar ser humilhado, não. A gente não pode cair nesse erro, porque Jesus se permitiu essa humilhação de ser avaliado por historiadores, inclusive historiadores que não são cristãos. Então o debate da ressurreição, ele é um debate histórico, altamente histórico. Só que o Novo Testamento propõe uma epistemologia diferente, porque veja bem, a epistemologia racionalista, que propõe uma coisa baseada na força da razão, não é suficiente para compreender o que aconteceu na ressurreição. Na verdade, a gente precisa de outros elementos, não menos que a razão, mas muito mais do que ela. E são 3 elementos que o Cristo ressurreto propõe no Novo Testamento. Então eu vou com vocês rapidamente neles. Primeiro vamos lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. E a gente vai voltar nesse texto para lidar com ele. 1 Coríntios 15. E eu não vou ler o capítulo inteiro, vou fazer daqui a pouco, mas é só para a gente ter uma ideia. Primeiro eu quero pegar a epistemologia de Paulo. Paulo, quando teve o encontro com Cristo ressurreto em Atos, ele mudou radicalmente sua maneira de ver o mundo.
E em capítulo 15 de 1 Coríntios, ele propõe que a ressurreição foi um acontecimento que não só ele viu, como todos viram. E olha só, irmãos, versículo 1. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Porque nele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei como também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Vocês percebem a força histórica que ele está querendo propor. Porém, alguns já dormem. Depois disso foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. E aí depois Paulo vai falar, como a gente vai ver com mais calma, que sem a ressurreição não existe futuro. A primeira epistemologia necessária para entender a ressurreição de Cristo é a esperança. Não existe cristão sem esperança. Nós somos absolutamente dependentes de uma esperança histórica futura. Ser cristão significa ter uma alma peregrina que espera alguma coisa, que acha que vai acontecer alguma coisa, que confia que vai acontecer alguma coisa. A gente não consegue entender a ressurreição de Cristo se a gente não tiver uma esperança, se a gente não tiver uma crença real de que algo vai acontecer e de que o que vai acontecer será muito bom. Então não vai conhecer Jesus Cristo ressurreto quem não tem esperança, ou quem não consegue sonhar. Não, o cristianismo trata disso. Agora, outra parte da epistemologia a gente vê em João 20, no versículo 24 ao versículo 29, mas eu só vou contar a história de Tomé. Todo mundo sabe que Tomé não queria acreditar, quer dizer, não acreditou na ressurreição de Cristo, até o Cristo ressurreto aparecer a ele. E quando ele apareceu, ele ainda um pouco sem crer, ele teve que tocar. Cristo pediu, toque nas feridas, você vai ver, sou eu mesmo. A gente vê que uma outra perspectiva, uma outra epistemologia para entender a fé cristã precisa ser a fé. Uma fé como a de Tomé, que quis analisar os fatos, uma fé histórica, mas uma fé. O que Cristo colocou é que sem fé não é possível entender de maneira completa a ressurreição de Cristo. Então a fé é importante. Não adianta não ter fé e querer compreender todas as facetas desse ato grandioso, o maior que Deus já fez. Agora, essas duas apontam para uma, a mais importante, a maior, que é o amor. E está em João 21 mesmo, Cristo ressurreto apareceu para Pedro. E todos nós também conhecemos essa história, que Cristo, diante dele, depois de ter sido traído por Pedro, ter sido negado por Pedro, Pedro sofrendo todas as culpas e decepções que uma alma pode sofrer, diante de Pedro ele disse, olha Pedro, você me ama? E esse era o ponto da passagem, um amor necessário para continuar o que a ressurreição começou. Tem um filósofo jesuíta, inclusive, que diz o seguinte, olha, o conhecimento ele só acontece plenamente através do amor. Chama Bernard Longan, o filósofo. E de fato não existe um conhecimento de objeto e sujeito como a modernidade propôs, antes precisa de um conhecimento de amor profundo. E vários cientistas, na verdade, dizem isso. Se você escuta um outro, eles dizem, olha, as descobertas que eu fiz e tal tiveram um envolvimento misterioso entre eu e aquilo que eu estava pesquisando. O amor é necessário para conhecer as coisas. E o amor é necessário para conhecer a ressurreição. Porque o Cristo ressurreto é um Cristo que se relaciona comigo e com você. E você só vai entender a completude disso amando. Porque o amor ele não é uma obrigação do cristão, mas o amor é uma sina do cristão. É uma paixão do cristão. E na verdade o amor é o destino do cristão. O que está sendo preparado e o desfecho da ressurreição é o amor, em sua forma plena. Agora, com essas três bases epistemológicas, fé, esperança e amor, a gente pode voltar para os textos
que falam sobre a ressurreição. E eu vou procurar Paulo, que ele trabalha com essa ideia como ninguém. Então, voltando para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Um texto sobre a ressurreição. E aqueles versículos que nós lemos, a gente percebeu que Paulo disse o seguinte, olha, muitos viram, Tiago viu, Pedro viu, 500 viram, eu vi. O primeiro ponto sobre a ressurreição é que ela é histórica, porque nós somos históricos. Veja bem, quando Deus criou o mundo, Ele criou também uma coisa que não existia antes, que foi o tempo. Não existia o tempo. Então a criação do tempo, dias e noites, que nós depois fomos organizando em calendários, esse tempo, essa temporalidade foi criada. E ela gera história. Gera história. Nós não somos seres perfeitos, nós não somos seres acima de qualquer movimento, nós somos transitórios, nós temos história, nós temos narração. E a Bíblia é uma narrativa. Vivemos uma narrativa. A história é muito importante. E se a gente pensa em história, tudo que Deus faz, Ele não faz em algum lugar distante, como algum deísta pode sugerir. Ele faz perto e Ele faz intervindo na história humana. E foi sempre assim. Mas o ato da ressurreição foi um ato absurdamente histórico. Agora veja bem o que significa ressurreição. Deus encarnado morre em uma cruz e ao terceiro dia vence a morte. Isso tudo aconteceu em nosso tempo, isso tudo aconteceu na nossa narrativa. Mas isso tem implicações? Sim, isso tem absurdas implicações, porque veja bem, a criação foi criada, o tempo foi criado. A nossa vida, então, ela é temporal, encarnada, enfim. A ressurreição só funciona para a vida de um ser humano se ela for encarnada, se ela entrar na história, se ela contar alguma coisa. A ressurreição, ela é na nossa fé cristã, é a maneira como Jesus e Deus venceu a morte. E é verdade que na fé cristã a gente tem uma compreensão um pouco errada, ou no cristianismo popular a gente tem uma compreensão um pouco errada do que significa a morte. A morte, ela não é encarada como um processo maldito, como a Bíblia propõe, mas um processo que Deus escolhe a hora para cada um, um processo de passagem necessário que todos precisam enfrentar, um processo para ir para um mundo onde essas chagas da história não chegam até nós. Essa é uma perspectiva cristã esdrúxula, porque não faz parte da história cristã da Bíblia. A narrativa bíblica é de uma ressurreição que venceu a morte, de um Deus que odeia a morte e que venceu ela, na história. Não de um Deus que usa a morte para ceifar vidas no tempo oportuno que Ele determinou. A morte não é uma coisa boa, nunca vai ser. Ela não é uma passagem, ela não é uma coisa que a gente precisa nos conformar, apesar de passarmos por inúmeras situações de experiência de pessoas que morrem, que nós amamos. Ela nunca vai ser um momento de aceitação ou algo assim, não. A morte é um combate e quem combate ela é Deus, e Ele combateu ela na história. Agora, existem algumas outras coisas sobre a ressurreição, e nesse capítulo continua, a partir do versículo 10, desculpa. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim credes. Ora, se é corrente pregar-vos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se na ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Sem a ressurreição histórica, o cristianismo é vão. Não vale a pena. Não existe cristianismo sem essa afirmação. Não tem como. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, por que temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou? Se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se nossa esperança em Cristo limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mais uma vez, uma afirmação, olha, sem essa crença, não há esperança, não há cristianismo. Podemos ir para casa, a história acabou. Porque a ressurreição tem esse caráter histórico de um acontecimento não só divino, mas um acontecimento extremamente humano. Agora, a gente precisa entender um pouquinho a fé judaica para saber como que Paulo está falando essas coisas todas e como que um ouvinte daquela época encarava isso. Um judeu acreditava sim na ressurreição, numa ressurreição final de todos os mortos e que haveria um juízo de Deus. Agora, uma ressurreição no meio da história é uma coisa que o judeu não acreditava. Porque se aconteceu a ressurreição, aconteceu para todo mundo. Mas o que a fé cristã estava dizendo, o que Paulo estava dizendo é que a ressurreição aconteceu já na história e quem ressuscitou foi o Messias, que deveria ser um grande líder judaico. Ele ressuscitou no meio da história. E só ele. E isso foi o produto, o que deu o produto inicial para toda a fé cristã ser construída. Uma ressurreição que aconteceu no meio da história que deveria ter acontecido no final. Agora, por que ela é a razão da fé cristã ser construída? Porque, veja, olha só, se a gente percebe como que é o movimento do Novo Testamento, existe uma proposta do reino de Deus. E o reino de Deus é uma coisa que deveria acontecer num futuro onde Deus reinasse, de acordo com o judaísmo, e que a justiça estaria por toda parte, e a glória dele também. Entretanto, o reino de Deus veio com Cristo. Mas nada disso veio com ele. Só uma mensagem de reino de Deus, algumas ações boas, alguns discípulos inspirados, mas o mundo continuou como é. Agora, o que a gente entende é que o reino de Deus chegou sim, mas ele foi dividido. Existe um delta de tempo entre uma ressurreição final e a ressurreição de Cristo. Cristo é as primícias, é o ponto, é o sinal, é a baliza de que algo vai acontecer. Porque aconteceu com ele. Agora vamos mais nesse texto, versículo 20. Vai instaurar a perspectiva de Paulo da história. Paulo tem uma perspectiva de história que existe dois grandes personagens. Um Adão e o Cristo. Versículo 20 diz assim: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme, porque as primícias são os primeiros frutos. Na Páscoa judaica era o fruto da cevada, os primeiros. E depois de alguns dias no Pentecostes judaico eram os frutos do trigo. Eram os primeiros trigos a aparecerem. Eram recolhidos e levados no templo para ser consagrado a Deus. Aqueles trigos, aquela cevada era um sinal de que chegaria uma grande colheita. E ele diz o seguinte, ó, Cristo é a primícia. E ele continua, versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. A ressurreição de Cristo foi uma vitória à morte. O maior inimigo cristão. É como Paulo vai dizer em Romanos 8. E essa vitória foi um anúncio de que a fé cristã crê que a morte terá um fim último e derradeiro. E que todos nós vamos passar por uma experiência de vencer a morte. Uma ressurreição final, conquistada por ele, na ressurreição que ele atuou na história. A fé cristã é uma luta, então, contra a morte. E a ressurreição é essa luta contra ela. A gente crê, novamente, uma perspectiva cristã equivocada, de que o céu, ou o final das contas, vai ser um lugar onde almas estarão por lá. Não corpos, não matéria. Existe até aquela teologia dispensacionalista que diz que vai haver guerras
e nós vamos combater no Armagedon, e isso aqui tudo vai ser destruído, não vai sobrar nada, nós vamos para o céu depois. Depois de um arrebatamento, nós vamos para o céu com almas. Mas isso é uma perspectiva platônica, não é cristã. O que Paulo está dizendo é que Cristo venceu a morte, sendo ele primeiro. Aquela morte que Adão trouxe, Cristo venceu. A ressurreição começou um novo ritmo. Um novo ritmo. Uma nova maneira de encarar as coisas. Que vai ter um final, um desfecho maior. E que a morte vai ser vencida. Então a ressurreição para a fé cristã é importantíssima, porque ela é uma esperança segura de que um dia o mundo será diferente. Esse mundo. A criação se transformando em nova criação, por ter vencido a morte. Agora, existem outras coisas sobre esse texto aqui, e aí você me pergunta, tá, como será o corpo dos que... Como será a ressurreição? Como que o ser humano é ressurreto? O que é isso? Vamos lá pular para o versículo 35 desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, os que semeais não nascem se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais no corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Percebe a metáfora que ele vai usar. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver dar, e cada uma das sementes ao seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas. Porque entre a estrela e entre estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se ao corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Peraí, esse texto está falando muito de espiritual. Você acabou de dizer que ressurreição não tem a ver com almas desencarnadas andando por aí, mas esse espiritual é a maneira, o poder que age nesse corpo. Um corpo, existe um poder, mas um poder que é frágil, que passa pela experiência da morte, e existe outro corpo que tem um poder maior, é o chamado espiritual. Tem uma impulsão de vida espiritual. Esse corpo é transformado. E olha só a metáfora que Paulo diz. O nosso corpo é uma semente. Esse corpo futuro é uma árvore. Tem um autor cristão, C.S. Lewis, extremamente conhecido, e ele tem um livro que chama Grande Abismo. Ele trata sobre esse tema da ressurreição. E ele diz o seguinte, que os corpos da ressurreição são iguais ao corpo de Cristo. Se vocês lembram nos relatos dos evangelhos, Cristo, quando foi ressuscitado, ele comeu peixes, não comeu? Ele fez um peixinho e comeu com os discípulos. Outra hora, ele entrou numa casa com a porta fechada. Cristo é um fantasma? Ele passou na porta, que é matéria sólida, mas ele também comeu peixe, e o peixe não caiu dele. Não. Na verdade, Cristo é uma matéria, só que é uma matéria tão mais concreta, tão mais real, que o nosso mundo é como uma névoa perante ele. Então os corpos ressuscitados, eles são tão mais concretos. A ressurreição é sobre uma criação tão mais concreta que tudo que a gente conhece e vê é como uma névoa. O ser humano, as capacidades humanas, cognitivas, emocionais, sensitivas, não se compara ao corpo ressuscitado. Não se compara à proposta de uma nova criação com novos seres humanos ressuscitados, vivendo e desfrutando da glória de Deus. É uma grande esperança, irmãos. É uma grande fé. Agora, existe um outro texto de Paulo, e antes de entrar nele, eu vou passar rapidamente uma introdução para esse texto, que eu vou falar em Romanos 8. A fé cristã na ressurreição, então, é essa luta contra a morte, porque Deus criou o mundo inteiro.
E quando Deus criou o mundo, ele disse que tudo era bom. Ele não disse que tudo era uma coisa ruim ou um projeto que não deu certo. Não é um tabuleiro de xadrez que quando perde o jogo, ele tira as peças e põe outras. Não. A criação é o projeto de Deus e continua sendo. Quando a gente vai lá para Apocalipse, no fim das coisas, a gente não tem nós indo para um céu distante. Nós temos a Jerusalém descendo à terra. O mundo de Deus e o mundo dos homens, ele precisa andar junto. É assim que deveria ser, mas assim foi perdido e assim vai ser restaurado na nova criação. Uma coisa que Deus vai fazer. Entretanto, a ressurreição de Cristo é uma amostra disso. Quando nós olhamos para Cristo ressurreto, aquilo que ele fazia, a maneira dele lidar, o corpo dele e tudo isso, aquilo é uma amostra. Se você quer ter um vislumbre do que é a nova criação, olha para Cristo ressurreto. Ele é a primícia, ele é o fruto. E ele é a prova de que Deus não desistiu do projeto criacional dele, muito pelo contrário, ele redimiu. Na cruz ele redimiu. E essa ressurreição então foi esperada pelos judeus, provada por Cristo, e hoje nós esperamos algo assim também. Agora Paulo coloca no centro da carta de Romanos essa ideia. Então vamos lá para ler esse capítulo, que é um capítulo, na verdade, muito esquecido, porque o Romanos muitas vezes é encarado como um livro de justificação de um pecador pessoal, quando na verdade o projeto de Deus é uma coisa abrangente, uma comunidade e uma criação inteira. Romanos 8, vamos pular um pouco por causa do tempo e já ir para o versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Olha o que esse texto diz. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Percebe? A criação geme. O mundo criado por Deus aguarda essa libertação, essa redenção derradeira. E ela aguarda também a demonstração dos filhos de Deus, que somos nós. É como se a criação esperasse e dissesse para Deus: e aí? Cadê eles? Aonde eles estão? A glória que você disse que eles teriam, a grandeza, a imagem sua mostrada através deles, através dos atos. Cadê? Nós estamos aguardando. E um dia, se Deus quiser, e Ele quer, um dia a criação verá sim os filhos de Deus. E ela ficará de boca aberta. Os anjos de Deus vão olhar para você e dizer para Deus: olha, aquele ali era o Mateus? Você fez ele se transformar nisso? A criação aguarda e um dia ela verá. A ressurreição, então, é uma fé imensa, gente. Agora, como assim? Como a gente pode viver a ressurreição? Porque é um conceito teológico, mas como nós vamos vivê-la? Se ela é sobre uma nova criação, ela remodela a vida da igreja. Ela remodela também a missão da igreja. Porque a missão da igreja agora é vista como uma agenda grande, uma agenda de restaurar o mundo inteiro, uma agenda de contribuir para a redenção de um mundo inteiro, de uma criação inteira. Então cabe à igreja a tarefa de redimir o tempo, a música, a arte, a moral, os relacionamentos, a política. Porque a igreja, gente, ela não pode ficar no seu canto com medo de tudo e todos, porque Cristo que ressuscitou disse que era o Senhor do universo. Se você vai lá em Colossenses, vai dizer o seguinte: olha, em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas foram feitas e refeitas através de Cristo e ao redor dele. Isso significa que a nossa vida inteira precisa ter um confronto com a ressurreição. Porque agora os poderes do mundo, eles precisam encarar a realidade de que Cristo venceu a maior arma deles, que é a morte.
Porque não existe nada mais forte para um tirano do que a morte, não é verdade? Mas quando você vence, acabou a força do tirano. E é até por isso que muitas vezes a ressurreição de Cristo não é um fato que é agradável de se ouvir e nem de ser proferido, e nem de ser crido, porque ela é revolucionária, ela é subversiva. Agora, se a ressurreição procura reconciliar com Deus o mundo inteiro, ela usa agentes, e os agentes somos nós, que fomos redimidos por Ele, que experimentamos os poderes desse mundo vindouro, como o Hebreus coloca. E a igreja precisa lidar com as complexidades do mundo. Aparentemente, para muitos, a proposta de uma igreja ideal é uma igreja que volta para a simplicidade da igreja de Atos, que é o que vocês estão vendo. Mas o mundo, cada vez mais complexo, ele não pode receber uma resposta de uma igreja simples. Ele precisa de uma igreja complexa, de pessoas que vão entrar no mundo das artes, no mundo da política, no mundo da ciência, e vão trazer o Cristo ressurreto como uma proposta contra as outras. Isso é uma coisa que tem a ver com nossa missão, com a nossa vida. E não só isso, mas também a nossa maneira de lidar com as pessoas, a maneira de nos relacionarmos, a maneira de encarar a nossa vida, ela precisa passar pela ressurreição de Cristo. Aí você me fala, tá, mas e aí? Existe algum texto que coloca isso em prova? Vários. O 1 Coríntios é um exemplo, quando no final Paulo diz, olha, por causa da ressurreição, o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho, o que vocês fazem, não é vão. Porque se a ressurreição tem a ver com a nova criação, o que vocês fazem, o que vocês criam, faz parte da ressurreição. Veja, olha só, quando a gente vai para Gênesis, a gente vê que Deus criou um jardim, não foi? O projeto de Deus era um jardim, harmonioso, belo, enfim. Mas aí, como uma resposta da queda, os homens criam uma cidade, que é a Babel. Mas uma cidade não foi criada por Deus, foi criada pelos homens, e na verdade é um símbolo de rebeldia. Entretanto, quando você vai lá no final, no desfecho das coisas, você vê o que no novo mundo de Deus? Você vê uma cidade. Porque Deus redimiu aquilo que o homem fez. E o homem participa ativamente daquilo que Deus está fazendo. E nós, igrejas de Deus, fazemos isso. A ressurreição, então, ela tem um poder prático imenso. Imenso. Quando a gente olha textos, por exemplo, como o próprio Romanos 8, que diz que a criação inteira aguarda a revelação dos filhos de Deus, a gente entende que existe um papel a ser feito pela igreja, existe uma resposta que a igreja dá para as coisas da vida, e existe um fardo da igreja. A igreja precisa de assumir um fardo, esse fardo de criar coisas. Aí você pode estar pensando aí na sua cabeça, mas isso está me soando triunfalista demais. Triunfalista demais. Nós vamos fazer as coisas, nós temos as respostas, nós vamos construir um novo mundo de Deus. Evidentemente que a gente reconhece que a igreja é uma das humilhações divinas. Tem uma autora católica americana, chama Flannery O'Connor. Ela diz o seguinte, olha, Deus passou por 3 humilhações. Quando ele se encarnou, quando ele morreu na cruz e quando ele deixou para a igreja a missão dele. Humilhação divina. Entretanto, apesar de não aceitarmos um discurso triunfalista, nós acreditamos muito no poder que a ressurreição tem na nossa vida pessoal. E olha só, vamos abrir lá em 1 Coríntios 13, que é o texto do amor, e vamos ver apenas um dos aspectos dessa ação igreja, da missão da igreja, que é o amor. Vamos partir do versículo 8. Nós conhecemos bem tudo, então vamos para o 8, que diz assim, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, isso que nós fazemos aqui agora, alguém tentando proferir algo, alguém tentando servir ou entregar uma referência para o povo cristão, uma baliza para como ele vai agir, isso vai desaparecer, tá, gente? Não vai, por toda a vida, ter alguém tentando falar alguma coisa. Isso vai desaparecer. Ele continua. Havendo línguas, cessarão.
Havendo línguas, seja elas quais forem, línguas doadas por Deus, comunicações nossas difusas e humanas, elas vão desaparecer. A comunicação, ela vai encontrar um ápice também, ela vai desaparecer. Mas continua. Havendo ciência, passará. Conhecimento a ser buscado. Coisas a serem descobertas. Isso também passa. Um dia passa. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando essa nova criação, esse Cristo ressurreto, chegar, tudo aquilo que foi parcial será deixado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. O espelho na época era uma peça de bronze, que você tinha que lixar bastante para ele dar algum reflexo. É uma visão parcial. É o que Paulo está dizendo, olha, agora nós vemos esse espelho, mas chegará um dia que a gente vai ver face a face. Agora, porém, continuando, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora olha como ele termina o capítulo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Uma coisa permanece. Isso é legal. A gente fica pensando, puxa vida, o que a gente vai fazer que vai permanecer, enfim? O que eu faço na minha vida que tem a ver com a ressurreição? O que eu posso me assegurar de que eu fazendo vai ser uma coisa que dura para sempre? Inclusive quando Deus terminar o seu ato redentivo final. E a resposta de Paulo é o amor. O amor evidentemente não passa, muito pelo contrário. Quando nós estivermos diante de Deus, o amor só vai crescer por eternidade. Porque o amor precisa de um relacionamento, e quanto maior esse relacionamento, maior o amor. Isso não passa. Então esse tipo de coisa, a fé, a esperança, o amor, nossas obras e tal, é como um aprendizado de uma nova língua. A gente está aprendendo, aprende um pouco da fonética, aprende um pouco das regras, aprende um pouco do vocabulário, mas vai chegar um dia que a gente vai estar falando fluentemente. E esse dia é a nova criação, quando nós conseguimos apreender a linguagem do amor de maneira fluente, a linguagem da esperança de maneira fluente. Então, antes nós treinamos, antes nós praticamos, e nós fazemos aqui, no chão da vida, a vida como ela é, aquilo que a gente pode fazer, nossa ciência, nossas pesquisas, a nossa arte, a nossa perspectiva da política, a nossa justiça que nós fazemos, a nossa assistência, tudo é remodelado pela ressurreição de Cristo. Porque nós acreditamos que a criação, o tempo e a história, e a matéria, e todas as coisas que nós estamos acostumados, são um projeto de Deus. Tudo tem a ver com Deus e com aquilo que Ele está fazendo e sua redenção proposta. E por isso nós precisamos também viver a nossa vida tendo esse centro. Agora, uma das coisas que o cristão precisa assumir é um projeto sólido de vida que coloca a ressurreição como centro. É uma construção de algo. Principalmente nós que somos jovens agora, construção de algo. Uma perspectiva de um futuro, ou de um emprego, ou de seja lá o que for, que seja voltado para a fé cristã e que possa de alguma maneira contribuir para essa missão. E esse fardo que nós assumimos é um fardo de sofrimento, como Paulo coloca na sua carta. Ele diz, olha, nós carregamos as chagas desse Cristo ressurreto. Nós não só carregamos sua mensagem, nós carregamos a sua chaga. E isso faz parte da ressurreição também. Quando Cristo ressuscitou, ele não deixou suas marcas, as suas marcas de feridas. Outra coisa que Cristo não deixou foi sua memória. Existe alguma possibilidade de você passar por uma coisa e esquecê-la? Principalmente quando é uma crucificação? Não. Então uma coisa que é bastante impactante é que Cristo resolveu, na sua ressurreição, carregar a sua memória. E eu não
eu tenho absolutamente certeza de que não passa um dia que ele não lembre da cruz. Não lembre da dor da cruz. Ele é humano, gente, também. Cristo não deixou de ser humano quando ele ressuscitou. Muito pelo contrário, tinha corpo. Ele nunca mais deixou de ser. Não precisava ser humano. Deus não era. Ele não precisava, ele se transformou em humano e nunca mais vai deixar de ser. Como um ser humano, ele tem suas marcas. E como um ser humano, ele tem suas memórias. A ressurreição, ele não é só um discurso que envolve fé, esperança e amor, mas é um discurso que envolve sofrimento. E muito grande. É uma missão que se sabe perdedora, fragilizada, muitas vezes sacrificada por alguma razão. É um ideal que pode não dar certo da maneira como nós pensamos. É um estilo de vida que vai trazer mais dor de cabeça do que facilidades para quem deseja assumi-lo. Eu li um livro que fala sobre a ressurreição e o autor perdeu um filho, chama Lamento, do Nicholas Warzouf, é um filósofo. E ele diz que vai encontrar o filho quando ele estiver ressuscitado na frente dele. E vai precisar falar algumas coisas com ele que não foram ditas, porque o amor precisa disso. Mas ele diz o seguinte, olha, eu começo a entender quando Deus, no Monte Sinai, quando Deus diante de Moisés, não permitiu que Moisés visse a face de Deus. Olha, Moisés, porque se vocês lembram lá em Êxodo, Moisés fez esse pedido. Eu quero uma coisa, Senhor, eu quero ver a sua face. E Deus não permitiu. Aí talvez você pense, claro, ninguém consegue ver a glória imensa de Deus, a beleza de Deus, é muito grande, é imensa. Como que o ser humano vai aguentar, com o seu poder cognitivo, com o seu poder sensitivo, sorver toda essa glória e permanecer vivo? Impossível. Mas o autor fala uma coisa diferente. Ele diz, olha, Deus não permitiu que Moisés o visse, porque Moisés não aguentaria a tristeza de Deus. A face triste de Deus não permitiria que Moisés continuasse vivo. Isso é muito forte, sabe? E isso tem a ver com a vida de ressurreição. Não é uma vida triunfalista, não. É uma vida de missão. É uma vida que sabe o final. E o final já está determinado. Mas é uma vida que vai carregar chagas, memórias, sucos na mente e coração, feitos talvez por instrumentos que machucam. Porque é uma vida como a do crucificado. É uma vida de escolha sacrificial. E uma vida subversiva nesse ponto, mas muito mal compreendida. A ressurreição. Agora, antes da gente terminar, apenas uma pastoral aqui, uma nota pastoral. Pode ser que amanhã, depois de ter falado sobre a ressurreição e da grande conquista de Deus, que é a nova criação, pode ser que você fale, isso não tem a ver com o que eu estou vendo no jornal, com o que eu estou vendo na faculdade, com o que eu estou vendo nos meus... Isso não tem a ver, não tem nada parecido com esse desfecho, com essa nova criação, com esse Cristo ressurreto, não tem a ver com a minha vida. E pode vir isso. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Quando alguns homens chegaram para Cristo e disseram, olha, nós queremos sinais de que aquilo que você fala e ensina é real. Ele disse, nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal de Jonas, que é basicamente a ressurreição dele. Nós cristãos, nós não vivemos por sinal. Nós não vivemos por evidência. Nós vivemos por fé. Então, quando a segunda-feira chegar, nós precisamos esperar o domingo. O domingo novamente. Porque de segunda a sábado, de segunda a sexta, uma história será contada, uma narrativa será contada, uma narrativa de morte, principalmente de morte, de corrupção, de dor. Não tem nada parecido com aquilo que é a ressurreição, os textos que eu li. Mas eu vou dizer uma coisa, domingo conta uma história diferente. Todo domingo, toda vez que nós reunimos, conta uma história diferente, a história é verdadeira.
Ah, essa é uma lavagem cerebral. Não. Olha só em Apocalipse 4 e 5, eu vou terminar com esse texto. Apocalipse 4 e 5, nós nem vamos ler ele, mas João, no dia de domingo, João apóstolo, no dia de domingo, recebe uma grande oportunidade. Ele viria um culto no céu. Não no lugar céu, mas na dimensão céu. E esse culto tem um grande trono, tem uma criação inteira ao redor de Deus, louvando e dizendo que Ele é o Senhor. E dizendo que o Cordeiro que foi morto e que agora vive é o Senhor. E eles cantam canções como essa, do versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Canções assim. Uma glória imensa, um trono imenso, animais magníficos, criaturas magníficas, mais magníficas do que o Tolkien pode imaginar. Mais magníficas. Adorando esse trono, adorando esse Deus e esse Cordeiro, e cantando músicas. Aí João entrou para uma história verdadeira. A história contada a partir da perspectiva divina. Não a história noticiada pelos jornais. Não a história noticiada pelas nossas vivências, mas uma história contada por Deus. E essa história nós aprendemos ela sempre, todo domingo, domingo após domingo. A gente toma um chá de notícia ruim, um chá de história contrária à ressurreição, mas quando nós chegamos domingo, ela é contada novamente, no seio da comunidade. E aí, essa comunidade parte o pão que dá a vida, e toma o cálice que dá vida. O momento da ceia é um momento de extrema subversão. É um momento onde uma história está sendo contada, está sendo lembrada, e está sendo anunciada, e está sendo esperada. Um pão foi dividido para todos nós, e vai ser dividido para a criação inteira, porque em Cristo todas as coisas serão redimidas. Então, sabe, tem uma história sendo contada de fato. Mas a ressurreição também tem a sua. E nós assistimos, escutamos ela domingo após domingo. E na nossa experiência pessoal de vida, que ainda que pequena, pouca, ela é real. Ainda que nossa missão é contraditória, ainda que nós somos contraditórios, é real. As coisas que acontecem são reais. As coisas que nós experimentamos de Deus, elas são reais. E elas vão continuar acontecendo. E a gente espera o dia que toda essa missão, essa vida de ressurreição, encontre o seu ápice. E vai ser na derradeira vinda de Cristo, seu juízo e sua nova criação. E lá, nós vamos continuar com vocações e trabalhos que nós tivemos algo parecido aqui. Porque na nova criação vai ter muito trabalho. É o que a gente vê em Apocalipse, quando ele diz que nós vamos ser sacerdotes e reis. Isso não é só palavra vazia. Reinado é a mesma palavra usada em Gênesis, quando ele diz que o ser humano vai dominar na criação. Nós vamos executar vocações. Nós vamos administrar a nova criação. Nós vamos cuidar de sua arquitetura. Nós vamos cuidar das pessoas. Nós vamos cuidar de tudo isso. Existem vocações maravilhosas esperando o novo mundo de Deus. Entretanto, ele já começa agora. Através da minha vida e através da sua vida, nesse processo, nessa missão, que envolve o sofrimento e a memória do sofrimento, mas envolve a fé e a esperança e o amor de que isso vai chegar em algum lugar. Então, se existe uma coisa, e eu vou ler um poema aqui do John Donne, mas se existe uma coisa que é necessária para todo aquele que quer viver a ressurreição, é estar envolto a uma comunidade que conta essa história. Para que não fique embrutecido ou entorpecido por uma história diferente que é contada em outros lugares. Agora, existe um poeta, John Donne, que também foi um pregador do Evangelho, e ele conta um poema sobre a morte e sobre a ressurreição. E eu vou ler e encerro daqui e já oro. Ele diz o seguinte: não te orgulhes, morte, pois embora alguns te chamam de poderosa e terrível, tu não és. Aquele que tu achasses que poderias derrotar,
não morre, pobre morte, nem ainda assim podes me matar. O descanso e o sono são apenas tuas imagens, bastante agradáveis, porém de ti flui muito mais, e em breve levará nossos melhores homens, para dar descanso aos seus ossos e libertar a alma. Tu és escrava do destino, do acaso dos reis e dos homens desesperados, o suicídio. E habitas com o veneno, a guerra e a doença. A papoula e as feitiçarias podem nos fazer dormir tão bem, ou melhor que o teu golpe. Por que então te enches de orgulho? Apenas um breve cochilo, e despertaremos para sempre, e morte não mais existirá. Morte, tu morrerás. Legal. A cruz de Cristo e a sua ressurreição venceram a morte e deram início a uma nova história, um novo mundo de Deus, o mundo da ressurreição. O que a gente vive, então, é esse mundo da vida. Então é isso. Eu vou pedir para o Isaac terminar uma oração e a gente encerra.